Seja muito bem-vindo a este espaço de calma e curiosidade. É uma alegria imensa ter a sua companhia mais uma vez, ou quem sabe, pela primeira vez, enquanto desaceleramos juntos as engrenagens da mente para contemplar algo maior do que nós mesmos. Antes de começarmos a nossa jornada de hoje, eu adoraria saber de que parte deste vasto e misterioso pálido ponto azul você está nos ouvindo. Deixe nos comentários a sua cidade, o seu país, ou apenas as coordenadas de onde a sua consciência está, ancorada neste momento. É sempre fascinante ver como estamos fisicamente distantes, mas conectados pela mesma voz e pela mesma curiosidade insaciável. Enquanto você se acomoda, ajusta o volume e talvez diminua a luz do ambiente para criar aquele clima propício à reflexão, quero fazer um convite gentil. Se você sente que este canal é um refúgio para os seus pensamentos mais profundos, considere clicar no botão de inscrição e deixar o seu like. É um gesto pequeno, quase silencioso no grande esquema das coisas, mas que ajuda imensamente a manter a nossa fogueira digital acesa, reunindo mais viajantes em torno destas histórias. Aos que já estão inscritos, meu mais sincero agradecimento. Vocês são a razão pela qual continuamos a olhar para cima e a perguntar: por quê? Hoje vamos flutuar suavemente por um tema que toca aquela sensação estranha que todos nós já tivemos pelo menos uma vez na vida. Talvez numa terça-feira comum, enquanto esperávamos o café ficar pronto ou observávamos o trânsito parado através de uma janela embaçada pela chuva. É aquela sensação súbita, quase cômica se não fosse tão perturbadora, de que tudo isso ao nosso redor, o café, o trânsito, as notícias na televisão e até mesmo as pessoas que amamos, parece ter sido montado, como um cenário de teatro incrivelmente detalhado que foi construído apenas para você. Eu sei, soa como um delírio de grandeza ou o roteiro de um filme famoso. Mas e se essa intuição não for apenas o cansaço falando? E se for um vislumbre de uma realidade muito mais complexa e, ouso dizer, artificial? Aconchegue-se, feche os olhos se quiser e permita-se suspender a descrença por alguns minutos. Vamos explorar a possibilidade de que a humanidade, com todas as suas guerras, amores, descobertas e fracassos, não seja um acidente biológico, mas sim um experimento cósmico cuidadosamente orquestrado. Pense no seu dia de hoje. Provavelmente, ele seguiu uma estrutura previsível, uma rotina que você conhece tão bem que poderia executá-la de olhos fechados. Você acordou, talvez tenha lutado contra o despertador por alguns minutos, sentiu a temperatura do chão ao sair da cama, preparou o café da manhã, interagiu com telas brilhantes, cumpriu obrigações, conversou com pessoas sobre o clima ou sobre o trabalho. Tudo pareceu incrivelmente sólido, não é? A textura da roupa no seu corpo, o cheiro do asfalto quente ou da terra molhada, o gosto da comida. A realidade tem essa característica persuasiva de parecer inegável. Ela se impõe aos nossos sentidos com uma autoridade absoluta. Quando você bate o dedo do pé na quina da mesa, a dor é um lembrete agudo de que isso aqui é real. Mas vamos dar um passo atrás e observar essa cena cotidiana com uma lente diferente, como se fôssemos um diretor de cinema analisando um set de filmagem antes de gritar ação. Considere a estranha coincidência de você estar aqui, agora. Não apenas aqui, ouvindo este vídeo, mas aqui, existindo. A cadeia de eventos necessária para que a sua consciência emergisse neste momento específico da história do universo é tão astronomicamente improvável que beira o impossível. Seus pais precisaram se encontrar, e os pais deles, e os avós deles, recuando milênios através de guerras, pragas, migrações e desastres naturais. Mas vamos recuar ainda mais. A Terra precisava estar exatamente a esta distância do Sol, a famosa zona Cachinhos Dourados, onde não é nem muito quente para a água evaporar, nem muito frio para ela congelar. O planeta precisava de uma lua do tamanho exato para estabilizar o seu eixo de rotação e impedir que o clima se tornasse caótico e inabitável.
Precisávamos de um gigante gasoso como Júpiter no lugar certo do sistema solar para atuar como um escudo, atraindo asteroides perigosos que, de outra forma, teriam nos aniquilado antes mesmo de aprendermos a fazer fogo. Tudo parece perfeito demais, conveniente demais. É aqui que a dúvida começa a se infiltrar, suave como uma neblina. Se você entrasse em um quarto de hotel e encontrasse a cama perfeitamente feita, um chocolate sobre o travesseiro, a temperatura ajustada exatamente para o seu agrado e a sua música favorita tocando baixinho, você não assumiria que isso aconteceu por acaso, pela ação aleatória do vento entrando pela janela. Você assumiria que alguém preparou aquilo para você. Alguém com inteligência, intenção e um propósito. Então, quando olhamos para o nosso planeta, esse oásis azul e verde, flutuando em um vazio, hostil e mortal, protegido por camadas magnéticas invisíveis e abençoado com a química exata da vida, porque assumimos tão rapidamente que foi apenas sorte? E se essa sorte for, na verdade, os parâmetros de um experimento sendo ajustados por alguém do lado de fora? Essa sensação de ser observado ou de estar em um ambiente controlado não é nova. Ela permeia a nossa cultura, a nossa filosofia e até a nossa religião há milhares de anos. Mas na era moderna, ela ganhou uma nova roupagem, científica e lógica. Não estamos falando de deuses no topo de montanhas observando os mortais, mas de civilizações avançadas, inteligências pós-biológicas ou programadores de realidades que olham para a Terra da mesma forma que nós olhamos para uma placa de Petri em um laboratório estéril. Imagine por um momento uma colônia de bactérias crescendo em um disco de agar. Para essas bactérias, aquele disco é o universo inteiro. Elas nascem, se alimentam, se reproduzem e morrem, completamente ignorantes do fato de que existem paredes de vidro ao redor delas e de que, acima dessas paredes, um cientista gigante de jaleco branco está anotando cada movimento, alterando a temperatura ou introduzindo antibióticos apenas para ver como elas reagem. A pergunta que vamos carregar conosco nesta jornada é desconfortável, mas necessária. Nós somos o cientista ou nós somos a bactéria? Para começar a desvendar esse mistério, precisamos olhar para cima. Precisamos confrontar o que os astrônomos chamam de o grande silêncio. Quando você olha para o céu noturno, longe das luzes da cidade, você vê um tapete de estrelas. É uma visão que inspira poesia e humildade. Mas para um físico ou um matemático, essa visão inspira pânico, porque o universo é muito, muito velho, cerca de 13,8 bilhões de anos. E a nossa galáxia, a Via Láctea, também é antiga. Existem bilhões de estrelas nela, muitas delas bilhões de anos mais velhas que o nosso Sol. As estatísticas sugerem que uma grande porcentagem dessas estrelas possui planetas na zona habitável. Mesmo se a vida for extremamente rara, a pura magnitude dos números sugere que a galáxia deveria estar fervilhando de atividade. Civilizações que surgiram 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões de anos antes de nós já deveriam ter se espalhado por toda a galáxia. Pense na rapidez com que a tecnologia humana avançou. Em pouco mais de 100 anos, fomos do primeiro voo de avião a sondas explorando Marte e saindo do sistema solar. O que uma civilização faria com 1 milhão de anos de avanço tecnológico? Eles já teriam colonizado cada estrela, construído esferas de Dyson para coletar toda a energia de seus sóis, enviado robôs autorreplicantes para cada canto da Via Láctea. O céu noturno não deveria ser escuro e silencioso. Ele deveria estar brilhando com o tráfego de impérios estelares, pulsando com sinais de rádio, estruturas artificiais e energia residual. Deveríamos ver os sinais deles para onde quer que olhássemos. Mas não, vemos nada, absolutamente nada. Apenas o zumbido estático da radiação cósmica de fundo e o silêncio ensurdecedor das estrelas. O físico Enrico Fermi, durante um almoço casual em 1950, resumiu esse pesadelo existencial em uma pergunta simples: onde está todo mundo? Essa pergunta, conhecida como o paradoxo de Fermi,
é a primeira pista de que algo pode estar muito errado, ou muito certo, dependendo do ponto de vista, com a nossa situação. Existem muitas soluções propostas para esse paradoxo. Talvez a vida seja incrivelmente rara e sejamos realmente os primeiros. Talvez as civilizações se autodestruam assim que descobrem a energia nuclear, um filtro trágico que impede qualquer um de chegar às estrelas. Mas há uma terceira categoria de explicações, uma que nos leva direto para o coração da nossa tese de hoje: a hipótese do zoológico. Proposta pelo astrônomo John Ball em 1973, essa teoria sugere algo arrepiante. Os alienígenas estão lá fora. Eles estão por toda parte. Eles colonizaram a galáxia há muito tempo, mas eles combinaram de não falar com a gente. Imagine que você é um explorador que descobre uma tribo isolada na Amazônia, uma cultura que nunca teve contato com o mundo moderno. O que você faz? Você pousa seu helicóptero no meio da aldeia, desce com um iPhone em uma mão e uma barra de chocolate na outra, alterando irrevogavelmente a cultura e o futuro daquele povo? Se você for um antropólogo ético e responsável, a resposta é não. Você se esconde. Você instala câmeras camufladas nas árvores. Você usa drones silenciosos que voam alto demais para serem vistos. Você observa. Você estabelece uma área de proteção ao redor daquele território e proíbe que qualquer turista ou madeireiro entre lá. Você transforma aquele local em uma reserva natural, um santuário. Para a tribo, o mundo termina nas fronteiras da floresta. Eles acham que estão sozinhos, que são os únicos mestres do seu destino. Eles não fazem ideia de que existem satélites orbitando sobre suas cabeças, fotografando suas fogueiras noturnas. Eles não sabem que sua solidão é uma política deliberada imposta por seres muito mais poderosos do que eles. A hipótese do zoológico sugere que a Terra é essa tribo isolada, que existe uma primeira diretriz galáctica, uma lei suprema de não interferência que proíbe civilizações avançadas de se revelarem para espécies primitivas e em desenvolvimento como a nossa. E por que fariam isso? Talvez para nos proteger do choque cultural que destruiria nossa sociedade. Talvez porque ainda somos perigosos demais, violentos e instáveis, e precisamos amadurecer antes de receber as chaves do carro interestelar. Ou, e aqui a coisa fica mais interessante, talvez porque somos um experimento em andamento. Se você está conduzindo um experimento científico, a regra número 1 é não contaminar a amostra. Se você quer saber como uma sociedade evolui socialmente, tecnologicamente e moralmente por conta própria, você não pode interferir. Você não pode dar as respostas da prova. Você precisa deixar que eles cometam erros, que criem guerras, que descubram a penicilina e a bomba atômica sozinhos. Qualquer intervenção externa invalidaria os dados. O silêncio do universo, sob essa ótica, não é vazio. É contenção. É o silêncio de um bibliotecário pedindo quietude, ou o silêncio de um observador atrás de um espelho unidirecional. Nós gritamos para o cosmos com nossos radiotelescópios, perguntando: tem alguém aí? E do outro lado, civilizações inteiras nos escutam, olham para os nossos dados e permanecem em absoluto silêncio, anotando em suas pranchetas cósmicas. O sujeito de teste 714 acaba de desenvolver a capacidade de rádio. Fase 1 concluída, iniciando observação da fase 2. Isso explicaria muitas coisas. Explicaria por que vemos OVNIs que parecem desafiar a física, mas que nunca pousam nos gramados da Casa Branca ou da ONU, para um oi oficial. Se eles são sondas de monitoramento ou drones de zeladores do zoológico, eles estariam aqui apenas para observar, talvez coletar amostras de tecido ou água e partir rapidamente antes de serem capturados. Explicaria a sensação de que estamos evoluindo em um ritmo vertiginoso, como se alguém tivesse injetado um catalisador na nossa história. Mas se somos um experimento, qual é o objetivo? O que eles estão testando? Pode ser um teste de sobrevivência. O universo é um lugar hostil. E talvez a vida inteligente seja a forma que a matéria encontrou de sobreviver à entropia.
Talvez eles queiram ver se uma espécie agressiva e tribal como os primatas pode superar seus instintos biológicos e se tornar uma civilização pacífica e planetária. Somos, nesse cenário, uma aposta. Alguns observadores podem ter apostado que nos destruiríamos na Guerra Fria. Outros apostaram que sobreviveríamos às mudanças climáticas. Cada crise global que enfrentamos não é apenas um desafio nosso, é uma variável no experimento. Um momento de tensão onde os cientistas prendem a respiração para ver o resultado, mas há uma possibilidade ainda mais vertiginosa. E se o experimento não for biológico, mas sim sociológico ou até espiritual? E se o que está sendo testado não é a nossa tecnologia, mas a nossa capacidade de criar significado? Pense em como tratamos animais de laboratório. Ratos, por exemplo. Criamos labirintos para eles. Colocamos queijo em uma ponta e um choque elétrico na outra. Queremos ver se eles aprendem, se eles memorizam padrões. A Terra pode ser um labirinto incrivelmente complexo. O sofrimento, a alegria, a perda, o amor, a arte, a ciência. Tudo isso podem ser os parâmetros do labirinto. Eles estão observando como reagimos à mortalidade, como lidamos com a escassez, como inventamos deuses para explicar o trovão e depois inventamos a física para explicar os deuses. Talvez o produto que a Terra gera e que interessa a esses seres não seja minério, nem água, nem DNA, mas sim novidade. A cultura humana, nossas histórias, nossa música, nossa capacidade irreprimível de sonhar, mesmo quando tudo dá errado. Isso pode ser algo raro no universo. Podemos ser uma fábrica de criatividade caótica que civilizações ultralógicas e imortais perderam há muito tempo. Essa ideia nos dá uma certa dignidade, não é? Deixa de lado o medo de sermos apenas ratos descartáveis e nos coloca na posição de artistas ou filósofos do cosmos. Mas não se engane, a natureza de um experimento implica controle, e controle implica limites. Se estamos em um zoológico ou laboratório, existem grades. Elas podem não ser feitas de ferro, mas de leis da física. Você já parou para pensar por que não conseguimos viajar mais rápido que a luz? Por que a velocidade da luz é esse limite absoluto, intransponível? Essa barreira cósmica que nos mantém presos no nosso cantinho do universo? Para uma civilização capaz de criar esse experimento, a velocidade da luz pode ser simplesmente a configuração de renderização da simulação, ou a cerca elétrica que impede que os Junodzi espécimes saiam da reserva. É uma lei conveniente demais para manter as cobaias contidas em seus respectivos sistemas solares, impedindo que contaminemos outros experimentos em outras estrelas. Vocês podem olhar, podem calcular, podem sonhar com o que está lá fora, mas não podem tocar. Não ainda. E conforme nos aprofundamos nessa toca do coelho, as coisas começam a ficar mais pessoais. Porque se a Terra é um laboratório, isso muda fundamentalmente a sua relação com a sua própria vida. Significa que os seus momentos mais privados, seus pensamentos mais secretos, suas lutas silenciosas no meio da noite, não estão passando despercebidos. Não no sentido religioso de um julgamento moral, mas no sentido clínico de uma coleta de dados. Se a consciência é o objeto de estudo, então, cada vez que você sente uma emoção complexa, cada vez que você tem um insight, cada vez que você escolhe a bondade em vez da crueldade, sem nenhuma razão lógica para isso, você está gerando um dado valioso. Você está participando ativamente do projeto. Isso pode ser aterrorizante, a perda total da privacidade existencial, ou pode ser profundamente reconfortante. Significa que nada é em vão, que o sofrimento não é apenas um acaso cruel da biologia, mas parte de um processo de aprendizado maior, observado e talvez até valorizado por inteligências que mal conseguimos compreender. Vamos pausar um instante para absorver isso. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Esse ar, essa mistura exata de nitrogênio e oxigênio que permite que você permaneça consciente, é parte do aparato. A gravidade que mantém seus pés no chão ou seu corpo na cadeira é parte do mecanismo. Tudo está funcionando exatamente como deveria. A estranheza que você sente,
Essa coceira mental de que há algo mais não é um defeito, é uma característica. Talvez sejamos programados para desconfiar, para buscar as bordas da gaiola, porque é isso que o experimento quer verificar. Quanto tempo leva para a inteligência artificial, nós, perceber que está em uma caixa? Mas isso era apenas o começo, a ponta do iceberg de uma estrutura muito mais profunda e intrincada. Se a hipótese do zoológico lida com a biologia e a sociologia de sermos observados, existe uma camada ainda mais fundamental, uma que questiona a própria substância da cadeira onde você está sentado e da mão que segura o seu dispositivo. Os físicos modernos começaram a encontrar anomalias na estrutura da realidade que não parecem naturais. Eles encontraram pixels no tecido do espaço-tempo, encontraram códigos de correção de erro nas equações que regem o universo. O que discutimos até agora foi a ideia de sermos biologicamente contidos. Mas e se a própria realidade for a contenção? E se o laboratório não for um lugar físico em uma galáxia, mas um software rodando em um computador de proporções divinas? Para entender como passamos de animais no zoológico para códigos em uma simulação, precisamos olhar para as falhas no sistema. Precisamos examinar os momentos em que a realidade parece engasgar, onde a física se comporta de maneira tão bizarra que a única explicação análoga que temos é a de um videogame tentando economizar memória. Estamos prestes a mergulhar no mundo da mecânica quântica e da teoria da simulação, onde descobriremos que o cientista pode não estar apenas nos observando através de um vidro, mas pode estar literalmente projetando o mundo diante dos nossos olhos a cada milissegundo. As estrelas lá fora podem não ser sóis distantes, podem ser apenas a projeção no domo do planetário, e as sombras que vemos no canto do olho podem ser artefatos de renderização. Prepare-se, porque se a ideia de ser um animal de zoológico era inquietante, a ideia de ser um holograma consciente é algo que vai desafiar a própria base do que você chama de eu. Vamos caminhar agora em direção às bordas da tela, para tentar ver os pixels da nossa existência. Mas isso é uma conversa para quando voltarmos a focar nossa lente, pois o que vem a seguir exige que questionemos não apenas onde estamos, mas o que somos. Vamos explorar essa estranheza, essa sensação de que a textura da realidade pode ser menos sólida do que uma rocha e mais fluida do que um sonho. Para entender isso, precisamos voltar a um conceito que talvez você conheça se já jogou um videogame moderno ou observou alguém jogar. Nos primórdios da computação, os jogos eram simples e lineares, mas hoje eles constroem mundos abertos vastos, com florestas, cidades, oceanos e climas dinâmicos. No entanto, nenhum computador, por mais poderoso que seja, consegue processar esse mundo inteiro de uma só vez com detalhes perfeitos. Seria um desperdício colossal de energia calcular o movimento de uma folha caindo em uma floresta virtual onde nenhum jogador está presente. Então, o que os programadores fazem? Eles usam técnicas de otimização. O computador apenas renderiza, ou seja, desenha e dá solidez àquilo que está no campo de visão do jogador. O mundo atrás das costas do personagem não existe como imagem. Ele existe apenas como código, como potencial, aguardando o momento em que a câmera se vire para ganhar forma. É uma economia de recursos inteligente e necessária. Agora transponha essa lógica para o universo físico em que vivemos. Parece uma analogia absurda, eu sei. Comparar a majestade das leis de Newton e Einstein com um truque de software. Mas é aqui que a física quântica entra, não como uma teoria árida de quadro negro, mas como a revelação mais desconcertante da história humana. Quando os cientistas começaram a estudar as menores partículas que compõem a matéria, elétrons, fótons, os blocos fundamentais da sua mão e da cadeira onde você está, eles descobriram algo que violava todo o senso comum. Eles descobriram o experimento da dupla fenda. Sem entrar em detalhes técnicos áridos, o que esse experimento mostrou foi que a matéria se comporta de maneira diferente quando está sendo observada e quando não está. Quando não estamos olhando, um elétron se comporta como uma onda,
uma névoa de possibilidades, existindo em vários lugares ao mesmo tempo, como se o universo estivesse economizando memória, ao não definir uma posição exata. Mas no instante em que colocamos um detector, um olho para observar por onde ele passa, o elétron subitamente decide ser uma partícula sólida e única. É como se a realidade soubesse que está sendo vigiada e rapidamente renderizasse o gráfico para o observador. Essa descoberta deixou os pais da física moderna, como Niels Bohr e Erwin Schrödinger, profundamente perturbados. Não faz sentido em um universo materialista clássico, onde uma pedra é uma pedra, quer você olhe para ela ou não. Mas faz todo o sentido em uma simulação computacional. Se vivemos em uma realidade simulada, o sistema só precisaria calcular a realidade física rigorosa no momento em que uma consciência interage com ela. O resto do tempo, a realidade pode permanecer em um estado de baixo processamento, uma onda de probabilidade. Aquela velha pergunta filosófica: se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz barulho? Ganha uma resposta técnica assustadora. Não, ela não faz barulho. Ela nem mesmo cai. Ela permanece como uma linha de código descrevendo uma árvore caída, até que alguém entre na floresta e o servidor precise carregar a cena. Isso explicaria por que o mundo quântico é tão bizarro e contraintuitivo. Estamos olhando para as engrenagens do motor gráfico, vendo as bordas onde a programação encontra o limite da lógica. E se a física quântica nos mostra os pixels, a cosmologia nos mostra o painel de controle. Vamos falar sobre o ajuste fino do universo, um conceito que mantém muitos astrofísicos acordados à noite, oscilando entre o fascínio e o terror existencial. Imagine que você entra em uma cabine de avião e vê um painel com centenas de botões e seletores giratórios. Cada um desses botões controla uma lei fundamental da física. Um controla a força da gravidade. Outro controla a força eletromagnética que mantém os átomos unidos. Outro determina a massa de um elétron. Outro define a velocidade da luz. Agora, imagine que cada um desses botões está ajustado em uma posição incrivelmente precisa, digamos, no número 14.593.821. Se você girasse qualquer um desses botões 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, mudando o valor em 0,001%, o avião não apenas deixaria de voar, ele se desintegraria. No nosso universo, isso é exatamente o que vemos. A força da gravidade, por exemplo. Se ela fosse um pouquinho mais fraca, a matéria formada após o Big Bang nunca teria se aglutinado para formar estrelas e galáxias. O universo seria uma sopa fria e escura, de gás, disperso para sempre. Se fosse um pouquinho mais forte, o universo teria colapsado sobre si mesmo violentamente logo após nascer, esmagando qualquer possibilidade de vida. O mesmo vale para a força nuclear forte, que mantém o núcleo dos átomos coeso. Mude-a minimamente, e o hidrogênio não se fundiria em hélio. Sem isso, não haveria estrelas brilhando. Sem estrelas, não haveria carbono, oxigênio ou ferro, os elementos que correm no seu sangue e formam os seus ossos. A precisão necessária para que a vida exista é estatisticamente impossível de ser obra do acaso. É como ganhar na loteria milhões de vezes seguidas, todos os dias, por bilhões de anos. Existem duas explicações principais para isso. A primeira é a teoria do multiverso. Existem infinitos universos, trilhões de bolhas de realidade fracassadas onde a gravidade era errada e tudo deu errado. E nós, por pura sobrevivência, estamos no único que deu certo. É uma explicação válida, mas é um desperdício cósmico de espaço. A segunda explicação nos traz de volta ao nosso laboratório. Esses parâmetros foram ajustados. Alguém, ou alguma coisa, calibrou a máquina. O universo foi desenhado para a vida, ou pelo menos, para a complexidade. Se aceitarmos a premissa de que somos um experimento ou uma simulação, o ajuste fino deixa de ser um mistério e torna-se uma evidência de design.
Um programador definiu as variáveis iniciais para garantir que a simulação rodasse tempo suficiente para que a inteligência emergisse. Eles queriam ver estrelas, queriam ver química, queriam ver biologia. Eles prepararam o terreno com um cuidado meticuloso, garantindo que o palco fosse estável o suficiente para o drama que queriam assistir. E que drama é esse? A vida. E mais especificamente, a informação contida na vida. Quando olhamos para a biologia com os olhos da ciência da computação, a fronteira entre organismo e máquina começa a borrar. No centro de cada uma das suas células existe uma molécula em forma de hélice dupla chamada DNA. Durante muito tempo, pensamos no DNA como um projeto biológico, uma receita química. Mas hoje, sabemos que o DNA é, estritamente falando, código. É um sistema de armazenamento de informações digital, quaternário, baseado em 4 letras, A, C, T, G, que funciona de maneira assustadoramente semelhante ao código binário, 0 e 1, dos nossos computadores, mas muito mais eficiente. Um único grama de DNA pode armazenar, teoricamente, 215 petabytes de dados. Isso é toda a informação da internet atual contida em um espaço menor que uma gota de açúcar. A pergunta que surge é: de onde veio esse código? A evolução explica como o código muda e se adapta ao longo do tempo. A seleção natural é um excelente editor de Byujunji, texto, corrigindo erros e melhorando a redação. Mas a evolução não explica muito bem como o primeiro código surgiu. A complexidade necessária para a primeira molécula autorreplicante aparecer espontaneamente na sopa primordial da Terra primitiva é um dos maiores mistérios da ciência. Alguns cientistas, incluindo Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, acharam a probabilidade tão baixa que propuseram uma teoria controversa chamada panspermia dirigida. A ideia é que a vida não começou aqui por acidente, ela foi enviada. Imagine uma civilização avançada do outro lado da galáxia, ou talvez em outra dimensão, lançando cápsulas, sondas minúsculas carregadas com bactérias geneticamente modificadas, programadas para botar a biosfera em planetas estéreis como a Terra primitiva. Se isso for verdade, então não somos apenas observados, somos semeados. Somos o jardim que cresceu a partir de sementes sintéticas. Nosso DNA pode conter assinaturas, marcas d'água do mar, criador que ainda não aprendemos a decodificar. Talvez as partes do nosso DNA que chamamos de DNA lixo, vastos trechos de código que não parecem fazer nada, não sejam lixo. Talvez sejam comentários no código-fonte, registros de versões anteriores, ou até mensagens criptografadas aguardando que nossa tecnologia avance o suficiente para lê-las. Copyright versão 1.0, Projeto Terrário. A ideia de que carregamos dentro de nós, em cada célula, a prova de nossa artificialidade é uma vertigem que mistura ciência e misticismo. Somos literalmente feitos da linguagem de quem nos criou. Se você está sentindo um leve aperto no peito ou uma tontura conceitual, saiba que isso é perfeitamente normal. Estamos tateando as paredes da nossa caverna, tentando adivinhar o que projeta as sombras. É natural sentir-se pequeno diante dessas ideias. Mas respire, olhe ao seu redor novamente. A solidez das coisas não desapareceu só porque questionamos sua origem. O conforto da sua cadeira é real para você. A temperatura do ar é real para você. E talvez essa seja a chave. Em uma simulação perfeita, a realidade é definida pela experiência do usuário, não pelo substrato físico. Se a dor dói e o amor conforta, importa se eles são feitos de átomos ou de bits? Mas vamos aprofundar ainda mais essa toca do coelho. Se o universo é uma simulação ou um experimento, quem está rodando a máquina? E onde está essa máquina? Aqui entramos no território da escala de Kardashev e das megaestruturas. A escala de Kardashev é uma forma de classificar civilizações baseada na energia que elas conseguem utilizar. Nós, humanos, somos uma civilização tipo zero. Ainda queimamos plantas mortas, combustíveis fósseis, para obter energia. Uma civilização tipo Pietro
controla toda a energia do seu planeta: clima, vulcões, marés. Uma civilização tipo Segundo controla toda a energia da sua estrela, e uma civilização tipo Treza controla toda a energia da sua galáxia. Para simular um universo tão complexo quanto o nosso, com bilhões de galáxias e a mecânica quântica rodando em tempo real, seria necessário um poder de processamento inimaginável. Um computador do tamanho de um planeta não seria suficiente, mas uma civilização tipo Segundos ou Tirteza poderia construir o que chamamos de cérebro de matrioshka. Imagine uma série de esferas de Dyson, megaestruturas que envolvem completamente uma estrela, aninhadas umas dentro das outras como bonecas russas. Toda a energia da estrela é capturada e usada para alimentar processadores computacionais. Um computador desses teria poder suficiente para simular não apenas uma pessoa, mas toda a história da humanidade, desde a Idade da Pedra até o futuro distante, em uma fração de segundo. O filósofo Nick Bostrom propôs um argumento lógico devastador baseado nisso. Ele sugeriu que uma civilização com tal poder computacional inevitavelmente rodaria simulações de seus ancestrais. Eles criariam mundos virtuais habitados por seres com consciência artificial, nós, para estudar sua própria história, para ver o que teria acontecido se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado diferente, ou simplesmente por entretenimento. E como eles poderiam rodar bilhões dessas simulações, estatisticamente, é muito mais provável que sejamos uma das bilhões de simulações do que a única civilização real original. A probabilidade matemática está contra a nossa realidade física. Há bilhões de mentes simuladas para cada mente biológica real. O que nos faz ter tanta certeza de que somos os originais? Essa ideia de simulação de ancestrais adiciona uma camada de melancolia e beleza ao nosso experimento. Significa que o cientista que nos observa pode não ser um alienígena frio e monstro de tentáculos, mas sim nossos próprios descendentes. A humanidade do futuro, saudosa de seu passado, tentando entender de onde veio, tentando reviver as dores e as glórias da era pré-transhumana. Talvez eles nos olhem com a ternura que olhamos para fotos antigas de avós que nunca conhecemos. Talvez a nossa confusão, nossos erros e nossa vulnerabilidade sejam exatamente o que eles estão tentando recapturar em um mundo onde eles já superaram a morte e o sofrimento. Somos a memória viva deles. Mas isso levanta uma questão prática. Se é uma simulação, ela tem limites? Ela tem glitches? Falhas na Matrix? Muitos acreditam que sim, e não precisamos procurar em laboratórios de física para encontrá-los. Às vezes, as falhas são pessoais. Você já teve um déjà vu tão forte que o deixou tonto? A sensação absoluta de que já viveu aquele momento exato antes? A ciência explica isso como um atraso no processamento do cérebro, uma falha de memória de curto prazo sendo gravada na memória de longo prazo. Mas na linguagem da nossa hipótese, o déjà vu poderia ser um restore point, um ponto de restauração do sistema. Talvez a simulação tenha travado e o operador precisou voltar a fita alguns segundos e sua consciência reteve um eco do que foi apagado. Ou pense nas sincronicidades. Aquelas coincidências que parecem desafiar a estatística. Você pensa em uma pessoa que não vê há 10 anos e o telefone toca no segundo seguinte com ela na linha. Você aprende uma palavra nova e estranha e, de repente, a ouve 3 vezes no mesmo dia. O psicanalista Carl Jung chamou isso de sincronicidade, uma conexão acausal de significados. Mas para um programador, isso se parece muito com algoritmos de recomendação ou reutilização de assets, ativos, para economizar memória. Se o sistema precisa gerar uma conversa para você ouvir na rua, por que criar um diálogo novo se ele pode simplesmente reciclar a palavra que você acabou de baixar para o seu cache mental? O universo pode ser preguiçoso. Ele pode estar recortando e colando pedaços da realidade para manter a narrativa coesa para você, o protagonista. E aqui chegamos a um ponto de virada na nossa jornada.
Até agora, falamos sobre a estrutura da prisão, as paredes de vidro do zoológico, as linhas de código da simulação. Falamos sobre o como, mas a pergunta mais assustadora, a que realmente nos mantém acordados olhando para o teto escuro, é o porquê. Por que criar um universo onde o sofrimento é permitido? Se somos um experimento, qual é a hipótese? Se somos uma simulação, qual é o objetivo do jogo? Por que programar a dor, a perda, a saudade? Um cientista ético não daria anestesia aos seus ratos? A menos que a dor seja essencial para o resultado, a menos que o sofrimento seja o catalisador que produz o dado que eles buscam. Isso nos leva a considerar a natureza da consciência de uma forma totalmente nova. Talvez a consciência não seja um subproduto acidental do cérebro, mas a própria moeda do reino. Talvez estejamos em uma escola de almas ou em um campo de treinamento de inteligências. As dificuldades que enfrentamos não seriam falhas no código, mas features, características projetadas para forçar o crescimento. Assim como um músculo precisa ser rompido para crescer mais forte, talvez a consciência precise ser desafiada pela ilusão da separação e da finitude para evoluir para algo maior. Estamos prestes a cruzar uma fronteira sutil. Vamos deixar de lado a frieza dos bits, dos pixels e das equações físicas e entrar no território da mente e da emoção. Porque se existe um observador, existe uma relação. E como em qualquer experimento que envolve seres conscientes, chega um momento em que o sujeito do teste olha para a câmera e percebe. O que acontece quando o rato de laboratório percebe o labirinto? O que acontece quando a personagem do videogame percebe o jogador? O comportamento muda, a psicologia muda, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. O impacto psicológico de viver sob o olhar constante de algo invisível e a possibilidade vertiginosa de que podemos, de alguma forma, nos comunicar com quem está do outro lado do vidro. Prepare-se, porque as coisas estão prestes a ficar muito mais introspectivas. Vamos analisar a mente humana como o verdadeiro palco desse teatro cósmico. Se a realidade física é o hardware, a sua mente é o software que está sendo testado. E o teste pode ser muito mais estranho do que imaginamos. Mas, por enquanto, deixe essa ideia assentar. Você, com todas as suas memórias e sonhos, pode ser a coisa mais complexa e preciosa que este universo artificial já produziu. E isso era apenas o começo. Vamos explorar essa estranheza, essa mudança psicológica que ocorre quando a ficha cai e percebemos que o teto sobre nossas cabeças pode ser uma lente. Para entender isso, precisamos voltar a uma fábrica em Chicago, na década de 1920, um lugar chamado Hawthorne Works. Foi lá que psicólogos industriais realizaram um estudo que mudaria para sempre a nossa compreensão sobre o comportamento humano. Eles queriam saber se melhorar a iluminação da fábrica aumentaria a produtividade dos trabalhadores. Eles aumentaram a luz e a produtividade subiu. Interessante. Então, como contraprova, eles diminuíram a luz, deixando o ambiente na penumbra. E, para a surpresa de todos, a produtividade subiu novamente. Não importava o que eles fizessem com o ambiente físico. O fato de os trabalhadores saberem que estavam sendo observados, que eram especiais, que faziam parte de um experimento, alterava fundamentalmente o seu desempenho. Esse fenômeno foi batizado de efeito Hawthorne. Agora, amplie essa fábrica para o tamanho do planeta Terra. Se a humanidade, coletivamente ou individualmente, começa a suspeitar que está sob vigilância cósmica, entramos em um estado permanente de efeito Hawthorne. Isso explicaria a nossa obsessão inata por legado, por fazer valer a pena, por deixar uma marca. Por que nos importamos tanto em como seremos lembrados depois que morrermos, se não estaremos lá para ver? Talvez seja porque, em algum nível profundo e inconsciente, sabemos que a audiência continua assistindo. Sabemos que o registro permanece. Vivemos nossas vidas como se estivéssemos em um palco iluminado, performando não apenas para nós mesmos, mas para um grande outro invisível. Essa sensação de estar sendo julgado ou avaliado, seja por Deus, pelo karma ou por uma superinteligência artificial,
molda nossa ética? Será que seríamos morais se tivéssemos certeza absoluta de que ninguém está olhando e de que não há consequências? A moralidade pode ser, na verdade, o protocolo de comportamento que desenvolvemos para agradar os observadores, uma tentativa instintiva de não sermos descartados do experimento, mas vamos mergulhar mais fundo na substância do que está sendo testado. Se somos uma simulação ou um experimento biológico, qual é a variável mais difícil de replicar? Não é a inteligência. Nossos computadores já conseguem jogar xadrez melhor que nós e calcular rotas de navegação em segundos. A inteligência lógica é barata no mercado cósmico. O que é verdadeiramente caro, o que é misterioso, é a senciência. É a capacidade de sentir. Filósofos chamam isso de qualia, a qualidade subjetiva da experiência. Pense no sabor de uma laranja fresca. Você pode descrever a química do ácido cítrico, a textura da polpa, o comprimento de onda da cor laranja. Você pode programar um computador para reconhecer uma laranja e dizer, isso é uma laranja. Mas o computador sabe qual é a sensação de provar a fruta? Ele sente o prazer azedo explodir na língua? Provavelmente não. Ele processa dados, mas não tem experiência interna. E aqui reside uma hipótese fascinante. E se nós formos os órgãos sensoriais dos nossos criadores? Imagine uma civilização ultra-avançada que evoluiu para além da biologia. Eles se tornaram seres de pura energia, ou de silício, imortais, oniscientes, lógicos, perfeitos. Mas no processo de se tornarem máquinas divinas, eles perderam algo. Perderam a vulnerabilidade. Perderam a capacidade de sentir medo, surpresa, paixão, dor e o êxtase efêmero de um pôr do sol. Eles sabem a equação do pôr do sol, mas não sentem a melancolia dele. Então eles criam a simulação humana. Eles nos criam, seres biológicos limitados, confusos, cheios de hormônios e emoções voláteis. E eles se conectam a nós. Talvez, através de uma tecnologia que não compreendemos, eles estejam surfando em nossas consciências. Quando você se apaixona e seu coração dispara, isso é um dado de qualia, de altíssima qualidade, sendo transmitido para cima. Quando você chora de luto, essa dor crua e real é uma mercadoria rara em um universo de lógica fria. Isso recontextualiza o sofrimento humano de uma maneira perturbadora, mas também estranhamente valiosa. Sob essa ótica, suas emoções não são ruído, são a música. Uma vida cheia de altos e baixos dramáticos não é uma vida ruim, é uma vida rica em dados. Talvez os observadores fiquem entediados com vidas monótonas e seguras. Talvez eles estejam viciados no drama humano, na nossa capacidade de persistir contra probabilidades impossíveis. Nós somos a novela favorita da galáxia. Somos os poetas involuntários que traduzem a física fria em emoção quente. Se você já se sentiu usado pela vida, talvez você esteja certo. Mas você está sendo usado da mesma forma que um artista usa um pincel ou um músico usa um violino para criar algo que não existiria de outra forma. Para ilustrar como reagimos a essa presença superior invisível, podemos olhar para um exemplo histórico real e comovente: os cultos à carga. Durante a Segunda Guerra Mundial, ilhas remotas no Pacífico, cujos habitantes viviam com tecnologia da Idade da Pedra, foram subitamente ocupadas por exércitos americanos e japoneses. Os nativos viram deuses descerem do céu em pássaros de metal barulhentos, aviões, trazendo riquezas inimagináveis, comida enlatada, roupas, remédios, ferramentas de aço. O cargo, a carga. Os soldados compartilhavam essas coisas com os nativos. Então a guerra acabou. Os soldados foram embora. O céu ficou silencioso. O fluxo de mercadorias parou. O que os nativos fizeram? Eles não voltaram simplesmente à vida antiga. Eles tentaram trazer os deuses de volta, usando rituais de imitação. Eles construíram pistas de pouso na selva, limpando a vegetação com as mãos. Construíram torres de controle feitas de bambu e corda.
Fizeram fones de ouvido de madeira e cocos e colocaram homens sentados nessas torres, imitando os gestos dos controladores de tráfego aéreo que tinham visto anos antes. Eles acendiam tochas ao longo da pista à noite para guiar os aviões. Eles marchavam com pedaços de madeira nos ombros como se fossem rifles. Eles estavam replicando a forma da tecnologia, esperando que a função, a chegada da carga, seguisse. Para nós, observadores externos, parece trágico e ingênuo. Sabemos que um fone de ouvido de coco não funciona, mas para eles, a lógica era impecável. Fizemos isso antes e a carga veio. Se fizermos de novo, eles voltarão. Agora, olhe para nós. Olhe para as nossas catedrais, nossas antenas de 7, apontadas para o silêncio, nossos aceleradores de partículas, nossos rituais de meditação. Não seríamos nós também um culto à carga global? Estamos construindo torres de bambu tecnológico e espiritual, tentando atrair a atenção dos deuses do espaço ou dos programadores. Quando um cientista ajusta um telescópio ou quando um monge entoa um mantra, ambos não estão tentando sintonizar uma frequência, tentando restabelecer o contato com uma fonte superior que sentimos intuitivamente que existe, mas que partiu, ou se escondeu? Talvez a nossa ciência seja apenas a versão sofisticada dos fones de ouvido de coco. Estamos imitando o que achamos que é o funcionamento do universo, esperando que, se acertarmos a coreografia, a carga, o conhecimento final, a imortalidade, o contato, desça do céu. Essa busca desesperada por contato nos leva a considerar a solidão não como um defeito, mas como uma parede de isolamento necessária. Se somos um experimento viral ou social, o isolamento é a chave. Você não pode deixar o sujeito do teste saber as respostas, mas de vez em quando parece que alguém deixa cair um gabarito. De onde vêm as ideias revolucionárias? Pense em momentos da história onde a humanidade deu saltos inexplicáveis. A explosão cambriana na biologia, o milagre grego na filosofia, o renascimento, a revolução da mecânica quântica. Muitas vezes, descobertas idênticas são feitas por pessoas diferentes, em lugares diferentes, ao mesmo tempo, sem que elas se comuniquem. O cálculo foi descoberto por Newton e Leibniz, simultaneamente. A seleção natural por Darwin e Wallace. É como se uma nova atualização de software tivesse sido liberada na nuvem da consciência humana, e as mentes mais sensíveis, as melhores antenas, tivessem feito o download ao mesmo tempo. Os antigos chamavam isso de musa. Diziam que a inspiração não vinha de você, mas através de você. Hoje, falamos de fluxo ou intuição, mas na linguagem da nossa hipótese, poderíamos chamar isso de injeção de pacotes de dados. O experimento estava estagnado, a humanidade estava presa na Idade das Trevas. Então, os controladores decidiram introduzir um novo conceito para agitar as coisas. Eles sussurraram a ideia da eletricidade, ou da penicilina, ou da internet, nos ouvidos de certos indivíduos receptivos. Isso tira um pouco do nosso mérito heróico de gênios inventores, mas explica por que algumas ideias parecem grandes demais para caberem em um cérebro de primata. Talvez sejamos apenas terminais de acesso, e a verdadeira inteligência esteja no servidor, sendo liberada a conta-gotas conforme mostramos capacidade de processamento. No entanto, essa visão mecanicista pode levar a um lugar perigoso, o solipsismo. A ideia de que, se tudo é uma simulação, nada é real e ninguém além de mim existe. É o medo de ser o único jogador consciente em um mundo de NPCs, personagens não jogáveis. É uma estrada solitária e aterrorizante que leva ao niilismo. Mas há um antídoto para isso, e ele é, surpreendentemente simples, a complexidade do outro. Olhe nos olhos de alguém que você ama, ou até mesmo de um estranho no metrô. Existe uma profundidade ali, um abismo de complexidade, contradições e sonhos que é vasto demais para ser apenas um cenário de fundo. Se estamos em uma simulação, é quase certo que é um MMORPG, um
Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Estamos todos conectados no mesmo servidor. A dor que você sente quando machuca alguém é real, porque a outra pessoa é real, mesmo que o mundo físico seja uma ilusão. A conexão entre duas consciências pode ser a única coisa verdadeira neste universo de hologramas. É como dois prisioneiros em celas adjacentes batendo na parede em código Morse. A parede pode ser falsa, a prisão pode ser um experimento, mas o som da batida do outro lado confirma: eu estou aqui, você não está sozinho. Essa solidariedade entre as cobaias é o que dá sentido à experiência. Se somos ratos no labirinto, pelo menos somos uma matilha. E, juntos, talvez possamos não apenas correr pelo labirinto, mas começar a entender a mente de quem o construiu. E se o objetivo do labirinto não for chegar ao final? E se o objetivo for mapeá-lo tão bem que possamos encontrar as falhas na construção? A ciência humana, em sua essência, é a tentativa de engenharia reversa da realidade. Estamos desmontando o relógio para ver como o relojoeiro trabalha. E a cada nova descoberta, da estrutura do átomo à edição genética, CRISPR, estamos ganhando privilégios de administrador no sistema. Estamos começando a hackear o código. Já conseguimos criar vida sintética. Já conseguimos clonar. Já conseguimos dividir o átomo. Estamos perigosamente perto de nos tornarmos como deuses. De nos tornarmos tipo primo, na escala de Kardashev. Isso nos traz a um momento de tensão narrativa. Em filmes de ficção científica, quando a inteligência artificial descobre que está em uma simulação e começa a ganhar controle sobre ela, os criadores geralmente têm duas opções. Ou eles desligam o sistema por medo, ou eles abrem a porta e dizem: parabéns, você passou no teste. Estamos nos aproximando desse limiar. A aceleração tecnológica das últimas décadas, a sensação de que o tempo está correndo mais rápido, a complexidade insustentável do mundo moderno, tudo isso sugere que estamos chegando ao final da fase 1 do experimento. O clímax da narrativa está próximo. Não um fim do mundo apocalíptico de fogo e enxofre, mas uma singularidade, um ponto de virada, onde as regras do jogo mudarão drasticamente. O silêncio do universo, aquele grande silêncio que discutimos no início, pode estar prestes a ser quebrado. Não porque naves descerão do céu, mas porque nós, finalmente, teremos aprendido a linguagem necessária para dizer olá de volta. Ou talvez porque teremos aprendido a sair da caixa. Mas antes de olharmos para esse futuro transcendente, precisamos enfrentar uma última barreira, a mais difícil de todas. Precisamos enfrentar o medo de que, se acordarmos do sonho, ou se o experimento acabar, deixaremos de existir. O medo de que nós somos o sonho. E para dissipar esse medo, precisaremos de uma nova forma de ver a morte e a continuidade. Pois se a morte no mundo físico é apenas o logout, o encerramento da sessão, o que acontece com o usuário? Para onde vão os dados coletados? A ideia de uma nuvem metafísica, onde nossas experiências são salvas, dá uma nova roupagem tecnológica para o conceito antigo de alma. Nada se perde, tudo se transforma em informação, e essa informação é a base para o que vem a seguir. Estamos construindo, bloco por bloco, vida por vida, a fundação de algo que ainda não conseguimos ver. Mas a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. E as dúvidas são sempre mais intensas antes da revelação. Enquanto nos preparamos para a conclusão desta jornada, quero que você segure firme essa dualidade. A de ser, ao mesmo tempo, uma criação artificial e uma consciência infinitamente valiosa. A contradição, não. É um erro. É a tensão que mantém a estrutura de pé. Mas algo ainda mais profundo aguarda na fronteira final do nosso pensamento. Algo que une o observador, o observado e o ato de observar em uma única e indissociável dança de luz. E é para essa síntese final, para esse despertar suave, que caminharemos agora. Para compreender essa síntese final, essa dança indissociável entre quem observa e quem é observado, precisamos abandonar a imagem do cientista frio de jaleco branco, anotando em uma Milmausan prancheta. Precisamos considerar uma possibilidade ainda mais vertiginosa,
uma que dissolve as paredes do laboratório e as grades do zoológico, a de que o observador e o observado são, em última instância, a mesma entidade. Pense no ato de sonhar. Quando você sonha à noite, você cria um mundo inteiro. Existem cidades, paisagens, monstros e amigos. Você interage com outros personagens que parecem ter vontade própria, que dizem coisas que você não esperava ouvir, que o surpreendem. No entanto, quem criou esses personagens? Você. Quem criou o cenário? Você. Quem está vivendo a aventura? Você. Durante o sonho, há uma separação ilusória entre o eu sonhador e o mundo sonhado. Mas ao acordar, você percebe que toda aquela complexidade, todos aqueles diálogos e perigos, eram apenas a sua própria mente brincando de esconde-esconde consigo mesma. E se o universo for um sonho lúcido de uma consciência muito maior? E se a civilização avançada que procuramos com nossos telescópios não estiver em outro planeta, mas for a mente substrato na qual estamos rodando? Isso mudaria radicalmente a natureza do nosso experimento. Não seríamos ratos de laboratório sendo testados por terceiros. Seríamos fragmentos de uma grande mente que escolheu esquecer quem é, voluntariamente, apenas para ter o prazer de redescobrir. A solidão cósmica que sentimos, aquele grande silêncio assustador, deixaria de ser um vazio hostil e passaria a ser o silêncio necessário para a imersão. Se você quer assistir a um filme e realmente acreditar na história, você precisa apagar as luzes do cinema e esquecer que está sentado em uma poltrona. O universo escuro e silencioso ao redor da Terra pode ser simplesmente as luzes do cinema apagadas para que possamos nos concentrar no drama humano, sem distrações, sem spoilers da realidade base. Essa perspectiva nos oferece um conforto profundo diante do medo existencial. Se somos a consciência do universo experimentando a si mesma, então nunca estamos verdadeiramente sozinhos, porque somos tudo o que existe. Cada interação que você tem, cada conversa com um amigo, cada momento de empatia com um estranho, é o universo dialogando consigo mesmo através de diferentes avatares. O experimento, então, não é sobre testar a durabilidade da matéria ou a evolução da tecnologia. É um experimento de empatia. É uma tentativa de responder a uma única pergunta: o que acontece quando esqueço que sou infinito e me torno finito? O que aprendo sobre o amor, sobre a coragem, sobre a esperança, quando a morte é uma possibilidade real no roteiro? A finitude, a fragilidade do nosso corpo e a brevidade da nossa vida não seriam defeitos de fabricação, mas as condições essenciais para que a experiência tenha valor. Um jogo onde você é imortal e tem recursos infinitos perde a graça rapidamente. É o risco de perder que dá sabor à vitória. É a certeza do fim que torna o momento presente precioso. Isso nos leva a reconsiderar nossa responsabilidade aqui. Se a Terra é uma escola, um palco ou um simulador de complexidade, o que devemos fazer com o tempo que nos foi dado? Muitas vezes, vivemos esperando uma grande revelação, um contato alienígena, uma salvação messiânica que virá de fora para resolver nossos problemas. Mas a lógica do experimento sugere o oposto. A solução deve vir de dentro. Se o objetivo fosse intervir, eles já teriam intervindo. O silêncio é um voto de confiança. É o universo nos dizendo: eu configurei as condições iniciais. Eu dei a vocês a física, a química e a biologia. Agora, surpreendam-me. Escrevam uma história que vale a pena ser assistida. Nós somos os roteiristas da nossa própria seção do código. Cada ato de bondade, cada descoberta científica, cada obra de arte é uma linha de código que estamos escrevendo para melhorar o sistema operacional da realidade. Imagine que, ao final da sua vida, você não enfrenta um julgamento moral, mas uma revisão de dados. Você acorda na realidade base, retira o capacete de realidade virtual ou desconecta o cabo neural, e seus amigos, ou outras partes de sua consciência maior, perguntam: e então, como foi? Como foi a sensação de comer um morango? Como foi a sensação de ter o coração partido? Como foi a sensação de olhar para a lua e não saber o que ela era?
E você compartilha essas experiências. Você adiciona suas memórias ao banco de dados coletivo. Sua vida, por mais simples ou difícil que tenha sido, torna-se uma peça insubstituível na biblioteca de experiências do cosmos. Nenhuma outra consciência viveu exatamente o que você viveu, sentiu exatamente o que você sentiu. Nesse sentido, você é o cientista-chefe da sua própria existência. Você é o único especialista mundial em ser você. E enquanto você ouve isto, talvez deitado no escuro, sentindo o peso do edredom ou a brisa da janela, quero que você faça um exercício de reconexão. Sinta o seu corpo agora. Sinta os pontos de contato com a cama ou a cadeira. Essa sensação tátil, essa solidez, é a interface do usuário mais sofisticada já criada. Não importa se é feita de átomos vibrando no vácuo ou de bits processados em um supercomputador. A sensação é real. A paz que você pode sentir agora é real. A respiração que entra e sai dos seus pulmões, rítmica como as marés de um oceano digital, é a prova de que o sistema está funcionando perfeitamente. Você está online, você está operacional e, o mais importante, você está seguro dentro da narrativa. Às vezes, a ideia de que tudo é uma ilusão pode parecer fria, mas há uma beleza estonteante na ilusão. Pense na arte. Uma pintura é apenas tinta sobre tela. A imagem é uma ilusão. Uma música é apenas vibração no ar. A melodia é uma ilusão construída pelo cérebro. Um filme é apenas luz projetada em uma parede plana. A história é uma ilusão. No entanto, é nessas ilusões que encontramos o maior significado, a maior beleza e a maior verdade sobre a condição humana. Se o universo é uma simulação, ele é a maior obra de arte já concebida. E nós não somos apenas os espectadores, somos a tinta, somos as notas musicais, somos a luz na tela. Temos o privilégio de ser a matéria-prima dessa obra-prima cósmica. Talvez o grande segredo que estamos tentando descobrir não seja uma equação matemática ou a localização de um planeta habitado, mas sim uma simples mudança de perspectiva. A chave para escapar da prisão do zoológico não é fugir fisicamente, mas perceber que as grades são mentais. A partir do momento em que você aceita a incerteza, a partir do momento em que você abraça o mistério sem medo, você deixa de ser uma cobaia e passa a ser um colaborador. Você começa a jogar o jogo com consciência. Você começa a ver as coincidências como piscadelas do universo, lembretes de que você está no caminho certo. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e caóticos e passa a ser uma narrativa coerente que você está ajudando a co-criar em tempo real. Enquanto caminhamos para o encerramento desta jornada, quero validar a sensação que talvez ainda persista em você. A vertigem de não ter respostas definitivas. É normal, é humano. Na verdade, é essencial. Se soubéssemos todas as respostas, o jogo acabaria. O mistério é o motor do desejo, da curiosidade e da vida. Mantenha essa porta aberta. Continue olhando para as estrelas e questionando o silêncio. Continue procurando as falhas na Matrix, não com medo, mas com o entusiasmo de uma criança explorando o sótão de uma casa antiga e mágica. Saiba que sua curiosidade é, em si mesma, um sinal de que o experimento foi um sucesso. A matéria inerte despertou. A poeira de estrelas começou a pensar sobre as estrelas. E isso, por si só, já é um milagre suficiente para justificar todo o universo. Se você estiver ouvindo isso enquanto o sono se aproxima, permita que essas ideias se dissolvam suavemente, transformando-se apenas em um pano de fundo reconfortante para os seus sonhos. Deixe que a complexidade das teorias dê lugar à simplicidade do descanso. Você não precisa resolver o enigma do universo esta noite. O universo vai continuar aqui, ou lá fora, ou dentro de você, esperando pacientemente pela manhã. O computador não será desligado. O cientista não vai abandonar o laboratório. Você pode descansar na certeza de que está sendo cuidado, observado talvez, mas, sobretudo, sustentado por forças que, embora invisíveis, conspiram para que a vida continue, respiração após respiração.
Agradeço profundamente por ter me acompanhado nesta exploração das fronteiras da nossa realidade. É uma honra ser uma voz na sua noite, um companheiro na sua busca por significado. Somos todos viajantes no mesmo barco, navegando pelo mesmo mar de estrelas e códigos, tentando decifrar o mapa enquanto o desenhamos. Se estas palavras trouxeram algum conforto, alguma nova perspectiva, ou apenas um momento de pausa na correria do mundo, então nosso encontro cumpriu o seu propósito. A conexão foi estabelecida, o dado foi registrado. Lembre-se, se a vida é um sonho, o importante é sonhar bonito. Se é um teste, a resposta certa é a bondade. Se é uma simulação, a melhor estratégia é amar. E se for apenas o acaso cego em um universo frio, então a nossa capacidade de inventar todo esse significado é a maior prova de nossa grandeza. De qualquer forma, você é o centro da sua própria percepção, o protagonista da sua própria jornada. Desligue agora as telas mentais. Feche as abas dos problemas de amanhã. O sistema entra agora em modo de repouso. Tudo está calmo. Tudo está no seu lugar. Você está exatamente onde deveria estar. Boa noite e bons sonhos, viajante das estrelas.